Bem-vindo a mais esta reflexão. É da nossa consciência e de nosso entendimento que temos uma responsabilidade, um papel a cumprir. Nós temos uma missão dada pelo Senhor e a gente precisa ter um entendimento claro acerca dessa missão e do que fazemos, qual o nosso papel. Não é para fazermos de qualquer jeito. Não é para fazer como um religioso. Não é simplesmente uma questão de transformar, ou seja, de mudar as pessoas de religião, transformando-os em prosélitos, em religiosos como nós. Temos que abandonar toda a prática religiosa, entendermos o nosso papel e vivermos neste mundo segundo o papel que o Senhor nos deu, segundo a vocação, segundo o chamado e segundo a responsabilidade que temos. Paulo, testemunhando acerca do seu chamado em Atos 26, versículo 17 e 18, ele fala sobre isso. Ele diz assim, testemunho que o Senhor Jesus, ou seja, palavras do Senhor Jesus para ele. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Qual o nosso papel? Irmos por todo o mundo, a todas as pessoas, em todos os lugares, começando em nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. Sermos instrumentos que revelam Deus. Por isso nós vamos com que intuito, com que propósito? Trazer luz sobre a vida das pessoas. Para que elas enxergando, compreendendo a realidade em que estão, possam viver segundo a realidade que Deus nos concede. Precisamos aprender isso. Precisamos entender que nós somos chamados para revelar o reino, revelar a glória de Deus, para sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça. Que haja em nós o entendimento, a compreensão dessa vontade e que a gente seja esse instrumento neste mundo para levar as pessoas a conhecerem a Deus, para que, deixando o reino das trevas, possam viver o reino de Deus segundo a vontade do Pai, revelando Cristo nas nossas atitudes, agindo como Cristo. O que a gente precisa ter um entendimento claro é que devemos revelar o reino de Deus, revelar as virtudes de Deus. Quando falamos de revelar o reino de Deus, estamos falando em sermos imitadores de Cristo, em agirmos segundo o mesmo princípio, manifestar a graça de nosso Deus, o seu amor, a paciência, a longanimidade, revelarmos quem é o nosso Deus. O que a gente precisa entender é que o nosso papel é andarmos como Cristo neste mundo, pois só assim revelaremos o Pai. E revelando o Pai, nós somos luz no mundo. Nós somos pessoas que levarão conhecimento acerca da verdade. Como luz iluminando, restauraremos as vistas das pessoas e conduziremos elas como reconciliadores dos homens com Deus. Essas pessoas levaremos a Cristo. Por quê? Porque apresentamos Cristo, porque somos cartas vivas de Cristo. O que nós fazemos, as nossas atitudes, a maneira como nós nos relacionamos, tem que expressar Cristo. Se não expressar Cristo, quer dizer que nós não entendemos ainda. E isso é que a gente precisa entender. Por isso que Paulo dá de testemunho é para as nossas vidas algo muito sério que precisamos refletir, pois é nossa responsabilidade restaurar as vistas, ser luz neste mundo, agindo como Cristo. É para que as pessoas possam conhecer a liberdade de viver o reino de Deus segundo aquilo que Deus planejou para nós, seres humanos, para que a gente seja o ser humano pleno que Ele planejou. Para isso, precisamos
viver de forma plena o Evangelho, revelando, ou seja, as boas novas, revelando o reino, revelando a vontade de Deus neste mundo. Que a gente possa ter esse entendimento e compreendermos que a razão de sermos enviados é para que a gente revele Cristo. Revele Cristo em tudo que nós fizermos, para que nós sejamos como Cristo neste mundo, agindo como Ele, conduzindo as pessoas ao conhecimento do Pai, porque apresentamos o Pai às pessoas. Se entendermos isso e compreendermos, vamos entender a razão da nossa santificação. A gente santifica para revelar o Pai. E santificar para revelar o Pai é deixarmos de agir segundo o nosso egoísmo, a nossa hipocrisia, segundo a mentira, segundo a gente andar buscando os nossos interesses e pensar que devemos olhar não só os nossos, mas o interesse de todos. E assim, como uma oferta a Deus, a sua vontade, a gente expresse o reino de Deus manifestando o fruto do Espírito. Fruto que revela o Pai, que revela as virtudes e que manifesta o reino de Deus neste mundo, nas nossas relações. Entendermos isso e caminharmos segundo essa vontade é que irá fazer a diferença. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.